Olá pessoal, tudo bom com vocês? Um prazer estar com vocês para falar sobre um assunto muito legal nessa dica de 30 minutos. Mas antes de eu falar sobre o assunto, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você está gostando dos vídeos, poxa, dá o seu like, curte o vídeo, compartilhe, porque é conhecimento gratuito e disponível para que todas as pessoas possam ter acesso a um produto de qualidade e de forma 100% gratuita. E outra coisa, é muito importante você lembrar que aqui nós estamos sempre disponíveis para você até a sua aprovação. Então curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Bom, na dica de hoje, nesse projeto tão legal de falar de tributário, né, em 30 minutos, eu queria falar de um assunto que parece bobo, mas é muito cobrado em provas de concurso, que é o conceito do tributo. O artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional, ele traz o conceito do tributo. É importante lembrar que a gente estuda o direito tributário, a gente não estuda o direito impostário. O imposto é só uma das 5 espécies do gênero tributo. E o tributo está expresso no artigo 3º do CTN. O artigo 3º diz que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituído em lei e cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito de tributo. E desse conceito são extraídas as espécies tributárias. É interessante, nós tivemos uma evolução na interpretação das espécies tributárias. Há autores que na sua obra defendem uma classificação tripartite, ou seja, que do gênero tributo nascem 3 espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa teoria ela é fortemente defendida pelo professor Sacha Calmon na sua obra. Nós evoluímos para a teoria quadripartite ou tetrapartite, capitaneada pelos professores Luciano Amaro e pelo professor Ricardo Lobo Torres, grandes tributaristas da história do Brasil, onde só existiriam 4 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições e empréstimo compulsório. Mas a teoria que prepondera no direito brasileiro hoje é a teoria pentapartite ou quinquipartite. São 5 as espécies do gênero tributo. Então o tributo tem lá o seu conceito no artigo 3º do CTN, e desse gênero são extraídas as 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. São 5 as espécies do gênero tributo. Mas eu só disse isso porque é importantíssimo você lembrar que imposto e taxa não se confundem, que contribuição não se confunde com imposto. Hoje é muito normal, infelizmente, você lê uma notícia e tal, onde se fala em aumento de impostos, quando na verdade nós estamos falando da cobrança de contribuições, né? A retomada da cobrança de PIS, COFINS e CID sobre combustíveis, por exemplo. Eu vi muitas notícias falando, voltaram os impostos sobre combustíveis. Não, não são impostos. PIS, COFINS e CID não são impostos, são contribuições. E contribuições têm uma característica diferente, porque são tributos finalisticamente classificados, mas esse não é o objetivo desse nosso bate-papo agora. Esse nosso bate-papo agora é tratar do conceito de tributo. Então abre o seu código e me acompanha. Tributo é prestação pecuniária, em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Tributo é uma prestação em pecúnia. E essa questão é muito interessante, porque eu só posso pagar o tributo em pecúnia, em moeda ou valor que possa exprimir o valor da moeda. E o direito tributário, então, não admite o pagamento do tributo em labore. Não é possível, no direito tributário, que haja o pagamento do tributo com trabalho. Eu fico 3 meses por ano trabalhando como procurador da Fazenda para pagar o meu imposto de renda. Posso? Não, não posso. Da mesma forma que determinadas obrigações que são a todos impostas não têm natureza jurídica tributária, como é o caso, por exemplo, do serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório, é compulsório, todas as pessoas, todos os homens da idade de 18 anos são obrigados a servir o exército, se alistar pelo menos, mas a natureza não é tributária. Muitos cometem esse erro achando que tem natureza de tributo, não tem.
Além disso, trabalhar como júri também não tem natureza tributária, apesar de ser uma obrigação compulsória. Ou seja, você tem diversas obrigações in labore que não podem ser confundidas com o tributo. As obrigações in labore não têm natureza jurídica tributária. A obrigação tributária, ela é sempre uma prestação em pecúnia. Então, tributo é prestação pecuniária. Também não é cabível o tributo in natura. Também não é cabível o tributo in natura. É uma prestação em pecúnia, uma prestação pecuniária. Agora, é interessante porque o artigo 3º ele diz que o tributo é prestação pecuniária em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Em moeda ou valor que nela possa se exprimir. E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque quando a gente vai para o CTN, a gente vai buscar as formas de pagamento do tributo, né? São diversas as formas como eu posso pagar o tributo. E o CTN lá no artigo 162, ele fala que o tributo pode ser pago em dinheiro, o tributo pode ser pago em cheque, como não cheque. Agora, só um parênteses. Eu posso pagar com cheque, mas o crédito somente será extinto com a compensação do cheque, tá, gente? O crédito somente será extinto com a compensação do cheque. Então, se eu efetivamente pago com cheque, e o cheque é borrachudo, né? O cheque bate e volta, não haverá extinção do crédito tributário. A extinção do crédito somente se dará com a compensação do cheque. Eu posso pagar com cheque, mas a extinção do crédito depende da compensação do cheque, ok? Então, posso pagar com dinheiro, cheque. Lembrando que o CTN é da década de 60, então aí vocês vão encontrar outros meios mecânicos para pagamento de tributo, selo, estampilha, coisas que não existem mais, né? Hoje, é óbvio que a gente tem meios mais modernos para pagar o tributo. Eu já paguei imposto de importação, por exemplo, de bagagem acompanhada, quando eu fiz o enxoval da minha filha. Eu paguei com débito automático. Atualmente, você pode pagar o seu imposto de renda com Pix. E se você recebe de volta a restituição também por Pix. Há entes federados que estão discutindo a possibilidade do pagamento do tributo por meio de criptomoeda. Ou seja, você tem hoje diversos meios que permitem o pagamento do tributo que não necessariamente seja o dinheiro. Agora, a discussão aqui passa a ser outra. Em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Eu posso dar o meu carro para pagar o tributo? Posso? Bom, meu carro expressa valor. Bom, fica com essa dúvida aí. Vamos dar um pulinho no artigo 156 do CTN. No artigo 156, a gente encontra as causas de extinção do crédito tributário. E no inciso 11, a gente encontra a dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento de bens imóveis. Grifa imóveis como se não houvesse amanhã, porque isso é muito importante. Grifa imóveis e faz uma remissão para a ADI 1917, que você vai ler a posteriori. A ADI 1917 do Distrito Federal, ela discutiu a possibilidade de dação em pagamento de bens móveis para quitação do tributo. E o resultado da ADI 1917 foi o resultado no sentido de que não cabe, né, a dação em pagamento de bens móveis, porque isso viola a lei de licitações. O que é meio óbvio, né? Afinal de contas, a administração pública contrata bens e serviços pelo procedimento licitatório. Se a administração pública contrata bens e serviços por meio da lei de licitações, obviamente, né, indiscutivelmente, se a administração pública aceita, por exemplo, o fornecimento de quentinhas, né, para os hospitais ou para os presídios para fins de pagamento de ICMS, obviamente o Estado está violando a lei de licitações. Eu não tenho a menor dúvida. Porque como que a administração pública vai contratar esses bens? Obviamente por meio de um processo licitatório, onde vai ser buscado a forma mais eficiente de contratação por meio da administração pública, pela administração pública. Então, a ADI 1917 foi no sentido de que não cabe a dação em pagamento de bens móveis, principalmente porque a administração pública contrata bens e serviços pelo procedimento licitatório. Beleza? Então, fica muito claro
que a dação em pagamento é de bens imóveis após o julgamento da ADI 1917. Entretanto, como o direito tributário ele é cheio de surpresinhas, né? O direito tributário parece Jumanji, né? De repente aparece uma coisa do nada e vai confundir o jogo. Foi julgado em outubro de 2000, foi julgada, né, em outubro de 2019 a ADI 2405 do Rio Grande do Sul. Eu, se fosse você, lia a ADI 2405, porque ela é muito importante. Na ADI 2405 do Rio Grande do Sul, ADI 2405 do Rio Grande do Sul, o STF mitigou o entendimento da ADI 1917. Pasmem. Bom, a história é a seguinte. A ADI 2405 ela foi promovida com o objetivo de afastar a possibilidade de pagamento de tributo do Estado do Rio Grande do Sul por meio de precatório. Tá? E o STF, quando foi julgar a ADI 2405, ele chegou a uma conclusão muito inusitada. Quando foi julgar a 2405, o STF criou um distinguishing com relação à ADI 1917. O STF diz o seguinte, bom, o que a ADI 1917 afasta é a dação em pagamento de bens móveis em razão da lei de licitações. No caso da ADI 2405, não há violação à lei de licitações. O que nós temos aqui é simplesmente a possibilidade de pagamento precatório. O precatório não está sujeito à licitação. Então o que o STF fez? Ele criou um distinguishing, dizendo, olha, a ADI 1917 continua valendo. Não cabe dação em pagamento de bens móveis porque há violação à lei de licitações. Entretanto, a administração pública pode sim prever, por lei própria de cada ente federado, a dação em pagamento de bens móveis, desde que não seja violada a lei de licitações. Então, por exemplo, pode perfeitamente o Estado criar uma lei autorizando o pagamento de tributos por meio de obras de arte de notório conhecimento, que não está sujeito à licitação. Perfeito? Plenamente possível. Então, sei lá, um determinado museu está devendo determinado tributo, ou determinada pessoa física está devendo determinado tributo, ou pessoa jurídica, e tem lá uma puta obra de arte, sei lá, um Picasso da vida, e aí ele dá em pagamento. Se tiver lei autorizando, é possível. O STF, nesse julgamento da Lei 2405, entendeu que não há reserva de lei complementar para tratamento das causas de extinção do crédito tributário. Não há reserva de lei complementar, essa foi feia, complementar para tratamento das causas de extinção do crédito tributário. Então, essa limitação não existe. Cabe aos estados e municípios criarem as suas próprias causas de extinção do crédito tributário, sendo possível dação em pagamento de bens móveis, o que não é possível é violar a contratação pela licitação. Tá? Agora, friso mais um ABS importante aqui. Cada ente federado tem que ter sua lei própria autorizando a dação em pagamento. Caso contrário, o CTN não dá esse direito. O CTN é norma geral. É norma geral. O CTN não dá esse direito automaticamente. O ente federado tem que criar uma lei própria autorizando a dação em pagamento de bens móveis para que efetivamente haja essa possibilidade dentro do ordenamento jurídico. Beleza, galera? Joinha? Fácil, não há dúvidas? Posso confiar? Show de bola? Maravilha. Bom, pessoas, presta bem atenção no que eu vou te falar. Então, resumidamente, dação em pagamento de veículo pode? A administração pública contrata por meio de licitação. Não pode. Ah, Gabriel, mas se eu sou réu numa execução fiscal, eu posso oferecer em garantia. Você percebeu que você falou uma coisa muito diferente do que dar em pagamento? Oferecer em garantia é oferecer em garantia para me defender na execução fiscal. Não tem absolutamente nada a ver com dar em pagamento. Dar em pagamento é quitar o tributo, caramba. Estou dando um bem em pagamento para pagar, para não dever mais nada. Quando eu garanto na execução fiscal, o que eu estou fazendo é garantir para me defender. Só. Não estou quitando, não estou pagando absolutamente nada. Tranquilo, gente? Fácil. Joinha, show de bola? Bom, dito isso, a gente entendeu que o tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Dação em pagamento de bens imóveis, 156 inciso 11 do CTN, ADI 2405, cada ente federado pode criar suas próprias causas, desde que não viole a lei de licitações, ADI 1917. Show? Tributo é compulsório. O artigo 3º deixa claro isso, prestação pecuniária e compulsória.
Os americanos dizem que na vida, quando a gente nasce, nós só temos duas certezas: a morte e os tributos. Nada mais é certo na vida, além de que nós vamos morrer e vamos ter que pagar tributos. Não dá para fugir disso. A morte e os tributos são as únicas certezas da vida do ser humano. E é verdade. O tributo é compulsório. O artigo 113 do Código Tributário Nacional, abre aí, vai. O artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele diz com todas as letras, que a prestação, que a obrigação tributária, ela decorre da lei. A obrigação tributária, ela decorre da lei. Ela é uma obrigação ex lege, totalmente diferente da obrigação civil. A obrigação civil é uma obrigação ex voluntatis. A obrigação civil é uma obrigação ex voluntatis, não é uma obrigação ex lege. Lá no direito civil, se eu compro um carro, eu compro porque eu quero. Lá no direito civil, se eu vendo uma casa, eu vendo porque eu quero. Lá no direito civil, eu tenho a liberdade de contratar. Não é o que acontece no direito tributário. O tributo é uma prestação pecuniária e compulsória. Afinal de contas, se o tributo não fosse compulsório, quem pagaria? O tributo é obrigatório. Por quê? A lei prevê a hipótese de incidência do tributo, que é uma situação abstrata e que não existe no mundo dos fatos. A lei prevê a hipótese de incidência. No momento em que eu tiro essa situação do mundo abstrato e trago para o mundo dos fatos, eu pratico o fato gerador. Percebeu a diferença? A lei prevê a hipótese. Se eu nunca tiver um carro, o IPVA para mim é uma mera hipótese de incidência. Eu não sou proprietário de um veículo. Agora, no momento que eu compro um carro, eu passo a ser proprietário de um veículo. Eu tiro essa situação do mundo abstrato e trago essa situação para o mundo dos fatos. E ao fazê-lo, automaticamente nasce a obrigação tributária. Automaticamente nasce a obrigação tributária. Por quê? Porque decorre da lei. Porque é uma obrigação ex lege. Porque é uma obrigação ex lege. Beleza, galera? Então preste bastante atenção no que eu estou te falando. Tributo é compulsório. Não sei o que eu acordo no lindo dia de sol e falo, ai gente, que dia bonito, que vontade que me deu de pagar o imposto de renda hoje. A minha vontade é totalmente irrelevante para o direito tributário. Tá bom? Prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito. Apesar de parecer, o tributo não é uma sanção. O tributo não é uma punição, senhoras e senhores. Quando você está sendo tributado, você não está sendo punido. Muito cuidado com isso. Se você avança um sinal e recebe uma multa, multa é sanção. Multa é punição. Se você está recebendo uma multa, você está sendo punido, porque você avançou o sinal, ultrapassou o limite de velocidade, para onde não deveria. Multa é punição. Tributo não é multa. Jamais será. Cuidado com isso. De modo que não pode ser criado um tributo, nunca, que tenha como fato gerador uma conduta ilícita. Você não pode ter um imposto sobre a venda de drogas, imposto sobre corrupção, imposto sobre poluição. Tudo isso é ilegal. Não pode ser criado um tributo que seja sancionatório, que seja punitivo. O tributo não serve para punir, apesar de parecer. Agora, se você pratica uma conduta ilícita e dessa conduta ilícita o fato gerador de um tributo acontece, o tributo vai ser devido. O que está sendo tributado não é a conduta. O que está sendo tributado não é o ilícito, é a conduta que se enquadra no conceito de tributo. Exemplo, imposto de renda. O cara é traficante, assaltante, sequestrador, político corrupto, enfim, não interessa. Ao ferir renda de forma ilícita, o imposto de renda é devido. Porque o fato gerador do imposto de renda foi praticado. Não se trata de cobrar um tributo sobre o ilícito, mas sobre a renda auferida. Obviamente, a renda foi auferida. Então o fato gerador do imposto de renda existe. O nome disso é pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. A história disso é que Vespasiano, imperador romano, construiu um banheiro público e começou a cobrar pela utilização. O filho dele, Tito, chegou para ele e falou, poxa papai, a gente está em Roma. Cara, as pessoas, elas não têm banheiro em casa, vão fazer na rua. O Vespasiano mete a mão no bolso, tira uma moeda e fala para Tito, querido, você tem muito que aprender. O que eles fazem aí dentro pode até feder, mas o dinheiro, ele cheira a moeda e fala, o dinheiro não tem cheiro. E realmente o dinheiro não tem cheiro. Não interessa a atitude da conduta. Então, anota aí.
Tributo não é sanção por ato ilícito. Jamais será. Jamais será. Agora, se ao praticar o ilícito você pratica o fato gerador de um tributo, o tributo ele é devido. O tributo ele é devido. Ok? Beleza? Joinha? Fácil? Um detalhe interessante sobre isso, pessoal, é que quando você fala do pecunia non olet, né, você está falando de uma conduta que foi praticada pelo indivíduo que caracteriza o fato gerador de um tributo já existente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Show? Prestação pecuniária compulsória em moeda que não constitua sanção por ato ilícito. E o tributo ele é instituído por lei. O tributo só pode ser criado por lei porque a lei emana do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo, são aqueles que refletem a vontade popular, aqueles que refletem o povo brasileiro. Quem faz as leis são os nossos espelhos, os nossos reflexos. Meu não. Mas uma coisa é fato. A lógica aqui é que o tributo ele é bruto, ele mexe na riqueza do indivíduo. E é por isso que o princípio da legalidade existe. Aliás, o princípio da legalidade é um dos alicerces do direito brasileiro, independente do direito tributário. Está previsto lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, né? Inciso 1, na verdade, inciso 2, isonomia. Você tem o 150, inciso 1, aí sim, com certeza, o 150, inciso 1 da Constituição, trazendo o princípio da legalidade para o direito tributário, ou seja, você só pode efetivamente criar ou majorar um tributo se for por lei. E o 97 do CTN complementa o 150, inciso 1 da Constituição. O 97 do CTN complementa o 150, inciso 1 da Constituição para dizer que, olha, o tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Porque a lei emana do povo. E aí é fundamental lembrar, regras simples, né? A lógica da tributação ser prevista em lei vem lá do direito inglês. There's no taxation without representation. Não há tributação se não houver representatividade, representação. A tributação ela advém da representação do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo. There's no taxation without representation. Lembrem-se disso. 150, inciso 1 da Constituição com 97 do CTN. Agora preste atenção. Um belo dia, o governo federal decidiu criar tributo por meio de medida provisória. Pode? O STF entendeu que sim. O STF entendeu que a medida provisória atende ao princípio da legalidade, porque a medida provisória tem força de lei. A medida provisória tem força de lei. Significa dizer, sabe o que, senhoras e senhores? Que o tributo pode perfeitamente ser criado, majorado, reduzido ou extinto por medida provisória, desde que não seja invadida a reserva de lei complementar. Então, se eu fosse você, faria uma remissão no código. Vai lá no artigo 60, terceiro, né, do CTN, onde está escrito instituído em lei, e faz uma remissão para o artigo 62 da Constituição, 62, 62 da Constituição, para lembrar, obviamente, que o tributo pode ser criado por medida provisória, o tributo pode ser tratado por medida provisória. Prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, é criado por lei porque a lei emana do povo. Beleza, galera? Lei ou MP. Lei ou MP. Lei ou MP. Lembrando que nem a lei ordinária nem a MP podem invadir a reserva de lei complementar. Nem a lei ordinária nem a MP podem invadir a reserva de lei complementar. Show de bola? Então, prestação pecuniária compulsória instituída em lei que não constitua sanção por ato ilícito e cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. O tributo é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Sabe o que significa isso? A cobrança do tributo é obrigatória. Aí a gente vai lá no direito administrativo para buscar o conceito, relembrar o conceito e fechar aqui o nosso raciocínio. Lá no direito administrativo a gente lembra que o ato administrativo ele pode ser discricionário ou vinculado. O ato discricionário é aquele que depende da conveniência e oportunidade do administrador público. O ato discricionário depende da conveniência e oportunidade do administrador público.
Não é o caso da cobrança do tributo. A cobrança do tributo é uma atividade plenamente vinculada, diz o artigo 3º do CTN, plenamente vinculada. E essa vinculação vem do próprio CTN. Artigo 142 do CTN. No artigo 142 do Código Tributário Nacional, a gente encontra um procedimento chamado de lançamento. Lançamento. O que é o lançamento? Lançamento é o procedimento que vai apurar o tributo devido. Lançamento é o procedimento que vai calcular o tributo devido e após a intimação, a notificação do sujeito passivo vai constituir o crédito tributário. Então o lançamento é o procedimento que vai apurar a existência da obrigação e constituir o crédito. Lançamento é o procedimento que vai apurar a existência da obrigação e constituir o crédito tributário. Beleza, galera? Então preste bastante atenção. Lançamento. Lançamento é uma atividade privativa da autoridade fiscal vinculada. Só o auditor tem o poder, dever de lançar. E o lançamento vai constituir o crédito tributário. A cobrança é uma atividade plenamente vinculada. Se você olhar e grifar o artigo 142 do seu parágrafo único, você não erra mais prova nenhuma. Por quê? Porque a cobrança do tributo é uma atividade obrigatória, se dá por meio do lançamento, que é privativo do auditor fiscal, da autoridade fiscal, que vai ter que lançar. Vai ter que lançar. Beleza? Sob pena de responder nas forças da lei. Esse é o tributo, prestação pecuniária, compulsória em moeda, instituída em lei, não é sanção por ato ilícito e é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Eu queria chamar a atenção sobre a natureza jurídica do tributo. O artigo 4º do CTN, ele diz que a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação tributária. Em provas de múltipla escolha, é isso que você vai marcar. A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação tributária. Não se esqueça disso. Agora, em provas discursivas, se você puder elaborar melhor, né? Assim, principalmente prova oral, eu acho que vale você explicar melhor o conceito. Porque, cara, natureza jurídica é a essência do instituto no mundo do direito. Ou seja, o que aquilo representa para o mundo do direito. Bom, aquilo representa para um direito, qual a essência daquilo? Qual a essência do tributo no direito? É determinado pelo fato gerador? Peraí, vai. Se eu não pratico o fato gerador, o tributo não tem essência, não representa nada para o direito? Porque, veja, eu tenho que praticar o fato gerador para o tributo nascer. Enquanto ele é lei, é só uma hipótese de incidência, é só uma abstração, não tem concretização nenhuma. A partir do momento que eu concretizo, que nasce a obrigação tributária. Por favor. Data máxima vênia, o CTN está super equivocado. A essência, o que o tributo representa para o direito? O tributo é, de fato, uma receita pública derivada. Isso que ele representa é receita pública derivada. Agora, fato gerador? Não. Deixa isso para a prova de múltipla escolha. Se você puder elaborar, elabore. Elabore. Natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação tributária na forma do artigo 4º do CTN. Entretanto, natureza jurídica nada mais é do que a essência do instituto no mundo do direito, ou seja, o que aquele instituto representa para o direito. E em matéria tributária, o fato gerador é simplesmente a concretização da hipótese de incidência, que faz nascer a obrigação tributária. Mas, o que representa de verdade o tributo para o direito? O tributo é uma receita pública. É uma receita pública derivada. Pois é por meio do tributo que o Estado vai efetivar as suas despesas. Então o tributo é receita pública derivada, essa é a sua essência para o direito. Ok? Beleza? Bom, espero que essa dica tenha sido legal para vocês. Muito obrigado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vamos juntos até a aprovação. Beijo grande, galera. Até a próxima dica. Tchau, tchau.